palma da mão, orientação e diversão. Produtos que vão facilitar seu caminho, vamos melhorar. Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. No trânsito não tem segredo, com a rádio você vê cedo os serviços que você quer. Na estrada vai dar pé. Sintoniza, ouve aqui, sempre pronto a te servir. Nessa rádio você tem trânsito bom e Zezém. O Zezém, Rádio em Trânsito, sempre a te guiar. Com a gente você vai muito longe sem parar. Boa noite, seguidores da Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas. Eu sou o Torraca, trago agentes de trânsito em ação, entrevistas, debates, conhecimentos técnicos e ações inspiradoras que transformam a segurança viária. A Rádio em Trânsito tem o patrocínio da Trânsito Educação, da Tivic Tecnologia, Rede Penat. Você, seguidor da Rádio em Trânsito, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos. Todos os dias na Rádio em Trânsito, sempre um conteúdo de extrema importância para conhecimentos técnicos, para valorização pessoal, profissional. Acompanhe as nossas redes sociais, venha ser nossos patrocinadores, a sua marca também em destaque aqui na Rádio em Trânsito. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante, muito humanidade. O Maio Amarelo acabou o mês de maio. O Maio Amarelo não acaba, ele continua o ano todo. E a mensagem de enxergar o outro, esta também não acaba. O ano todo a gente enxerga o outro. Devemos enxergar o outro no trânsito todos os dias. Essa é a nossa mensagem. E hoje, para falar um pouco mais sobre enxergar o outro, sobre trânsito para todos, ações inclusivas, eu vou conversar com a Kelly Borges, que ela é agente de trânsito licenciada aqui no Mato Grosso do Sul, ela é fonoaudióloga, especialista em TEA, e nós vamos falar um pouco sobre o autista, como nós devemos nos comportar, como nós devemos abordar, como nós devemos atender com humanidade e inclusão os autistas no trânsito, porque o trânsito é para todos e todos nós devemos enxergar um ao outro para garantir a proteção à vida. Não é mesmo, minha amiga Kelly Borges? Boa noite, seja bem-vindo à Rádio em Trânsito. Boa noite, Torraca, tudo bem? Prazer estar aqui contigo, né, de volta falando aí um pouquinho da minha atual profissão, né, como fonoaudióloga, mas somando aí a minha outra paixão, que é o trânsito, né? Então é um prazer estar aqui, tomara que os colegas que estão nos ouvindo tenham bastante proveito desse assunto de hoje, né, e que eu possa trazer um pouquinho mais do conhecimento do autismo para nós, né, como agentes de trânsito, que a gente possa incluir mais essas pessoas, que a gente possa ter mais cuidado na hora da abordagem, para que esse público, né, que hoje é tão vasto em todos os ambientes, inclusive no trânsito, possa se sentir tranquilo e acolhido. É um prazer estar aqui. Maravilha, Kelly. Você já é agente de trânsito, e aí você é fonoaudióloga, você está trabalhando na área aí com os autistas, né? Qual que é a diferença? A gente tem o transtorno do espectro autista, ele tem alguns níveis, né? Temos também o TDAH, temos outras condições que também são associadas à questão da atenção, questão da hipersensibilidade e tudo mais, né? Pode detalhar um pouco para a gente essas diferenças? Então, Torraca, eu quero deixar uma coisa bem clara antes da gente começar, é que, assim, para os colegas agentes de trânsito, nada do que eu falar aqui hoje
vai substituir as nossas condutas éticas e profissionais, na qual nós somos formados e temos todo um amparo legal para a nossa profissão. Hoje, o meu papel aqui é como conhecedora, né, da função de agente de trânsito, mais atualmente fonoaudióloga, trazer um pouquinho só mesmo de noção dessas características do autismo, mas lembre, colega agente, não é para substituir a nossa conduta técnica e profissional, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não vou estar... porque eu estou falando das características do autismo ou de outros transtornos do desenvolvimento, que eu vou estar justificando determinadas condutas. Eu acho que é bem importante a gente frisar isso. Mas, quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem aí uma evolução, uma aquisição do processo evolutivo que é esperado desde a criança, ao nascimento, até o adulto, de alguma forma alterada. Por exemplo, a pessoa com autismo, né, é uma deficiência caracterizada como uma deficiência não visível, então o autismo não tem cara, né, então quando a gente tem outras doenças que têm características fenótipas, que a gente chama, né, que é rosto, características físicas, como a paralisia cerebral ou a síndrome de Down, o autismo ele não tem. Então, aí fica um pouco mais difícil para a gente caracterizar como agente de trânsito também, né? Mas o autismo, ele é caracterizado por uma restrição de comunicação, limitação e restrição, né, de comunicação, de interação com as pessoas e da forma como ele recebe e conhece o ambiente ao seu redor, né? Então, ele tem algumas características peculiares. Ele tem aí os seus níveis de suporte, né? Quando a gente fala dos níveis de suporte, a gente tem uma relação de o quanto essa pessoa precisa do outro para desenvolver suas atividades mínimas e básicas do dia a dia, né? Então, a gente tem daqueles que precisam de um suporte mínimo até aqueles que precisam de um suporte elevado, né? Uma dependência do outro de forma elevada. E quando a gente fala do TDAH, que está muito relacionado à atenção e à hiperatividade, né, aquela pessoa, aquela criança que tem dificuldades de manter-se concentrado e atento a determinadas questões básicas e mínimas do dia a dia, escola, terapia, brincadeiras, e aquela criança que às vezes tem isso somado a uma intensa hiperatividade, aquele que não consegue parar quieto, está o tempo todo se mexendo, o tempo todo se chacoalhando, o tempo todo andando no ambiente. Essas características dessas pessoas não impede ela de estarem inseridas em qualquer ambiente, inclusive o trânsito, como pedestres, ciclistas e até motoristas. Então, nós podemos aí, em todos os momentos, estar cruzando com essas pessoas nas vias, independente na função de agente de trânsito ou não, e eles vão passar muitas vezes desapercebidos por nós, justamente por não terem uma fisionomia TEA ou uma fisionomia TDAH. Muito bem explicado. Então, agentes de trânsito, estamos hoje falando sobre abordagens, e não só a abordagem no setor da fiscalização, mas um apoio. Muitas vezes a gente visualiza uma pessoa precisando de um apoio, uma ajuda, a gente vai falar mais um pouco como a gente deve se comportar para ajudar essa pessoa, né? Então, especialmente aí ao público autista. Ô Kelly, o trânsito a gente sabe que é um ambiente de movimento, de muitos ruídos, muitas luzes, muitas vezes sons. Qual que é o impacto disso para a pessoa autista? Então, a pessoa com autismo, ela tem, a gente chama de hipersensibilidade. Toda a sensação dela, muitas vezes, ela é aumentada minimamente, o que para nós, que somos típicos, né, que nós chamamos, que não seria nenhum tipo de incômodo, para eles é extremamente irritativo, chega a ser doloroso, né, alguns têm a sensação de dor. E por que o trânsito tem todas essas características? A gente tem buzina, a gente tem barulho de ônibus, barulho de carro, pessoas conversando, bicicletas, motos. Infelizmente, nós lidamos com motos muito barulhentas, e eu acredito que essa é uma situação que as cidades têm sofrido de forma geral. Então, esse barulho, essa luz forte, essas questões de sensibilidade, inclusive, às vezes, ao toque, ela causa uma reação, às vezes, intensa dessa pessoa por essa sensação ser tão incomodativa, né? Eles têm essa hipersensibilidade auditiva,
visual e, às vezes, a sensibilidade, a parte sensorial, né? Então, vamos caracterizar aí auditivo, ruídos do trânsito em geral, vamos caracterizar sensibilidade visual, vamos caracterizar uma operação que a gente está lá, uma operação Blitz, com diversas forças de segurança, onde a gente tem giroflex ligados para sinalizar aquele local, né? Então, eu tenho um estímulo muito forte, e para uma pessoa autista, às vezes, pode ser até motivo para ter uma desregulação, né, comportamental, pelo excesso. Para ele é um excesso, para outras pessoas é uma simples luzinha que fica girando e brilhando de várias cores. E ao toque, no caso, algumas pessoas, algumas crianças e adultos não gostam de pegar no outro, então cumprimento de mão, abraço, aqueles 3 beijinhos ou um beijinho que a gente é acostumado a cumprimentar um amigo ou um parente, eles têm essa aversão porque essa sensibilidade deles é muito aflorada, né? Certo. Então, essa é uma atenção que no momento de uma abordagem, de uma conversa, de um contato, né, com uma pessoa autista, não só o agente de trânsito, mas todo profissional, toda pessoa, ela tem que ter essa sensibilidade. E como que eu vou conseguir identificar, já que ela não tem uma fisionomia própria, né? Quais são os sinais que eu posso identificar que seja um autista, né? E mudar minha abordagem, minha conversa, dali, o meu contato? O que a gente costuma orientar vamos pensar no condutor, no primeiro momento, né? Porque a gente vai ter 2 públicos numa abordagem, a gente vai ter o condutor autista e a gente pode ter o passageiro autista. Então, vamos pensar no condutor autista. Eles normalmente têm as suas identificações, né? Às vezes elas estão expostas no carro, ou às vezes eles têm o cartão de identificação como pessoa autista, que hoje é possível fazer. Então, ou às vezes ele tem um acompanhante que vai lhe dizer, mas em regra a gente observa alguns comportamentos. Para mim que já lido com isso há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo, a gente consegue olhar pela parte do comportamento. Por exemplo, contato visual restrito e limitado. Então, nós vamos chegar para a abordagem, boa noite, senhor, CNH, documento do veículo, por gentileza. Ele simplesmente vai fazer um mínimo contato visual ao nosso rosto e vai se voltar à frente do volante novamente. Às vezes ele vai falar conosco, não se dirigindo a nós, não virando o rosto para nos olhar, vai ficar olhando para frente, porque eles têm uma dificuldade muitas vezes nesse contato visual. E às vezes o próprio ambiente está causando aquilo também. Nós temos, às vezes, dificuldades de compreensão pela própria situação do nervosismo, dificuldades de localização, dificuldades de resposta, e nós temos algumas questões físicas que a gente pode observar, que são estereotipias motoras e vocais. Estereotipias motoras, estar se balançando. Estereotipias vocais, fazendo alguns sons com a boca. Então, ele pode estar cochichando, ele pode estar, às vezes, fazendo algumas vocalizações, que a gente chama, são barulhinhos com a boca, às vezes mais alto, às vezes mais baixo. Lembrando que as estereotipias, Torraca, elas são uma forma de autorregulação. Então, ele precisa ou se balançar o corpo, ou balançar as mãos, ou fazer esses barulhinhos com a boca para se autorregular. Aquele local, aquele ambiente está deixando muito ansioso, muito nervoso, e eu preciso me acalmar. Para nós típicos que basta, às vezes, um respirar profundo, um contar até 10, um olhar para o outro lado, para eles muitas vezes tem esse sinal físico, né? Mas hoje a gente tem, falando muito com as famílias, pelo menos dos meus pacientes que atendo, de sempre ter uma identificação visível no veículo, que usa-se para transportar essas crianças, e infelizmente não é um acesso à informação que o condutor autista adulto, por exemplo, às vezes tem, porque às vezes ele já passou pelo período de atendimento fonoaudiológico, psicológico, não tem mais, teve um diagnóstico tardio e não tem mais as necessidades desse acompanhamento. Infelizmente, eles não recebem esse tipo de orientação. Então, é importante que tenham essas identificações visíveis para facilitar para nós, mas para facilitar para outras pessoas também. Quando a gente fala agora do passageiro, principalmente quando ele for criança, esses comportamentos que eu citei, eles podem ser muito mais
a gente chama de exacerbados, muito mais exagerados, porque a criança, diferentemente do adulto, tem dificuldade da autorregulação. Então, eu posso ter crises de choro intensas, crises de lesão, então ele pode estar se batendo no motorista ou batendo no acompanhante. Infelizmente, é muito comum. Eu posso ter essas vocalizações, essas estereotipias vocais muito mais intensas, então, sons guturais, às vezes, como se estivesse urrando, né, desculpe o termo da forma como que eu uso, mas só mesmo para caracterizar para os colegas, e essas estereotipias motoras, que são flaps de mãos, chacoalhar a mão, ou se balançar, são muito característicos da criança autista. O adulto motorista, ele possivelmente terá um poder de autorregulação muito mais acentuado, então, nem todas as vezes vai ser possível observar essas características físicas, assim, de expressões físicas, que é o flap de mão ou as vocalizações, mas respostas bem literais, a dificuldade do contato visual, a necessidade de um tempo maior para processar aquilo que nós perguntamos, pode nos chamar a atenção como agentes de trânsito na hora da abordagem. Kelly, então aí você tocou um ponto bem interessante, sensível para a área da segurança pública, para o trânsito, a questão da abordagem adulto, principalmente, quando ele evita esse contato visual, quando ele tenta não trocar essa conversa, ter um diálogo, às vezes, como você falou, e você falou num curso para a gente recentemente, um curso de atualização que tivemos, a honra de ter sua aula, e você falou, por exemplo, aquele agente que, boa noite, senhor, por gentileza, sua habilitação, CNH do veículo, apaga, acende a luz, ou desliga o veículo, tudo assim rápido. Tem uma situação que o condutor não consegue, quando ele é o autista, ele não consegue entender, nem nós mesmos, muitas vezes, conseguimos entender. E assim, quando é o autista, então, fica mais difícil ainda. E aí o cuidado do agente também a não se equivocar e a acreditar ali que seja uma possível tentativa de fuga da abordagem ali naquele momento, ou encobrir alguma situação. Sim. É bem comum, Torraca, porque a pessoa com autismo, ela é literal. Então, assim, eles têm dificuldades de entender, por exemplo, ou mesmo não entendem, figuras de linguagem, malícias. Então, e só pela forma da abordagem, a estrutura, por exemplo, que a gente tem numa operação de trânsito, com giroflex, pessoas circulando, veículos parados, já afeta a autorregulação, e aí eu tenho uma pessoa que chega para abordá-lo com uma imposição vocal maior, às vezes até uma necessidade de falar um pouco mais alto pelo ruído do ambiente ao redor, que já está prejudicando esse condutor. Então, o que eu posso orientar para os nossos colegas agentes de trânsito? Sempre ser bem exato nas instruções, e tentar que essas necessidades que a gente precisa que esse condutor nos entenda, sejam faladas de forma pausada e tranquila. Por exemplo, boa noite, senhor. Se identificar se for o caso, ou se não, boa noite, senhor, eu preciso da sua CNH e do documento do veículo. Às vezes, uma pessoa típica a gente brinca muito na fiscalização, vai colar a placa, né? Mas às vezes a questão do autista ter essa lentidão do raciocínio, porque ele está processando visualmente o ambiente, está processando auditivamente o que foi pedido, está tentando lembrar onde está tudo aquilo. Então ele vai ter um tempo de processamento dessa informação, muitas vezes não são todos, mas alguns ainda precisam de um tempo maior desse processamento, e ele vai conseguir nos entregar o que a gente precisa. O que a gente pode observar, isso em todas as pessoas, independente do autismo, um nervosismo acentuado vai requerer de nós um pouco de tranquilidade para aquilo. Uma demora para a resposta não é uma fuga da abordagem. De fato, pode ser que ele não compreendeu por tantos estímulos visuais e auditivos que ele está recebendo. Então, ele ainda não conseguiu entender. Senhor, o senhor está me compreendendo? Eu preciso da CNH. Dê novamente um comando único inicialmente. Eu preciso da CNH do senhor. Pode ser a do celular. Aguarde e espere para ver o desenrolar dessa abordagem. Deu certo a CNH? Agora o documento do veículo, vamos ver na CNH, a gente costuma auxiliar também. Não é uma fuga de abordagem, não é uma
tentativa de justificar uma conduta, um licenciamento em atraso ou uma CNH vencida. Muitas vezes é uma dificuldade de processamento dessas informações pelo ambiente extremamente sensível que ele está ali, que para ele está causando uma dificuldade de compreensão do que está acontecendo. Então, infelizmente, diferente do que nós tivemos no curso agora de atualização de agente de trânsito, não são muitos colegas que têm isso fácil nas suas formações. Não tem colegas, muitas vezes, que tenham esse conhecimento mais próximo de características da pessoa autista. Então, às vezes, de forma errônea, o colega pode interpretar como uma esquiva da abordagem. E aí é onde, às vezes, pode aumentar tom de voz, ser mais incisivo no comando e deixar essa pessoa autista com mais dificuldades de compreensão e mais dificuldades de ação para dar continuidade na abordagem. Então, é bem importante que nós tenhamos essa sensibilidade. Como eu disse, não é justificar conduta, mas é um olhar diferente para aquele motorista, ou porque às vezes o motorista não é TEA, mas o filho que está no carro está totalmente desregulado, e aí ele não sabe se ele nos atende ou se ele dá suporte para o filho. Então, nessa hora, eu acho que a gente também tem que ter um olhar que nós já temos no agente de trânsito, que é um olhar humano, não de nós estarmos pecando e deixando passar uma abordagem de forma nenhuma, mas é aquele olhar de tranquilidade. Vamos aguardar, vamos, se possível, tirar aquele veículo daquele local, estacionar num local mais tranquilo, tranquilizar essa pessoa. Senhor, pode ficar tranquilo, está tudo bem, pode procurar com tranquilidade o seu documento, seja sempre objetivo e claro para que ele possa compreender. É isso que a gente fala em enxergar o outro, enxergar muitas vezes a dificuldade, uma condição diferencial atípica, né, daquela pessoa, e dar o melhor atendimento de forma humanizada a todos. Essa é a função do agente de trânsito, de todas os agentes de segurança pública também, os agentes públicos, essa é a nossa função. Ô, Kelly, você me falou na questão do motorista autista, mas autista pode ser motorista? Temos aí alguns níveis, né? E aí eu quero que você me fale sobre isso e qual seria o motorista autista, ou a família, às vezes, está nos assistindo, está nos vendo aí, e fala, eu tenho um jovem, às vezes, autista, e ele quer tirar a CNH, mas ele não pode, mas será que pode? Não pode? Como eu faço? Assim, não sei se todos os nossos colegas agentes de trânsito passaram como nós por momentos de atendimento aí nos processos de habilitação, né, como nós tivemos essa oportunidade. Então, às vezes, falta um pouquinho dessa informação também de chão de atendimento de CNH. Mas, hoje, qualquer condição da pessoa não impede ela de ser condutor. Por quê? Quem vai dizer que ela está apta ou não é o médico, é o nosso perito lá do Detran que vai avaliar. Hoje, as pessoas com autismo e outras deficiências físicas ou intelectuais, elas passam pelos processos de habilitação como qualquer outra pessoa. Qual a diferença? Em algumas fases desse processo de habilitação, ela poderá solicitar algumas adaptações. Por exemplo, uma sala individual, para que ela não tenha que lutar com o ruído dos ambientes dos outros colegas no mesmo espaço. Por exemplo, uma pessoa com TDAH que tem essa dificuldade de atenção, ele pode solicitar uma prova quando é prova escrita, né, onde eles vão ali assinalar e depois assinalar gabarito, com letras maiores, para facilitar essa atenção à prova. Eles podem pedir ali, vamos passar para a próxima etapa, que é a parte prática, né, no momento de uma avaliação, de uma prova prática né, que os nossos colegas examinadores vão aplicar. Ele pode solicitar, às vezes, uma pessoa de apoio, porque nós temos algumas crianças autistas que têm os seus atendentes terapêuticos, que são pessoas que convivem com eles para dar um suporte emocional, que eles podem solicitar. Então, o que nós temos de diferente no processo de formação, Torraca, é mais algumas facilidades, não em nível de exigência de prova, mas algumas facilidades para que essa pessoa se mantenha tranquila e regulada, que nós usamos muito esse termo quando a gente trabalha com autismo, se mantenha tranquila e regulada e possa fazer o seu processo de habilitação normalmente. Então, assim, para as famílias, às vezes até famílias dos nossos colegas, que vocês têm pessoas com autismo, o diagnóstico não impede de ser condutor. Quem vai dar esse aval e essa aptidão é o psicólogo e é o
nosso médico perito, né? Então, eles vão fazer ali testes, e aí cabe a eles essa adaptação de avaliação para verificar essa capacidade de lidar com todas essas nuances do trânsito, né? É barulho, é iluminação, é necessidades de seguir orientações, é capacidade de adquirir habilidade de conhecimento técnico quanto a todo o processo de conteúdo teórico do processo de formação, habilidade para poder adquirir toda a parte prática de conduzir veículos. Então, quem pode restringir ou dizer que está inapto uma pessoa com qualquer deficiência é o médico. O que pode acontecer é ele estar apto com restrições. Por exemplo, um deficiente físico, um deficiente de membros inferiores, uma pessoa cadeirante, por exemplo, ele vai precisar de acelerador e embreagem, quando é carro, né, com embreagem, nas mãos, porque eu tenho membros inferiores sem mobilidade. Então, eu vou precisar de um veículo adaptado. Vai existir uma restrição lá na CNH, uma informação a mais nessa CNH, pedindo essa condição. Eu tenho, por exemplo, pessoas com mobilidade de membros superiores, mobilidade de braço, eu vou ter uma necessidade, muitas vezes, de um câmbio automático, de um pomo, né, quando a gente tem ali, às vezes, pessoas que sofreram sequelas de acidente vascular cerebral e tiveram uma paralisia de um lado do corpo, a gente chama de hemiplegia. Então, às vezes, eu preciso de um pomo, que a gente conhece, então vai fazer uma adaptação no veículo. Todas essas condições, elas vão ser descritas pelo médico, e se esses veículos precisarem de adaptação, eles precisarão passar por essa adaptação, fazer todo aquele trâmite legal de DETRAN, para que ele possa conduzir. No caso da pessoa com autismo, ela pode ser restrita de horário de circulação, ela pode ser restrita a alguma caracterização de condição interna de veículo, por exemplo, um espelho retrovisor maior. Isso quem vai nos dizer é o médico perito, ou quando eles vão para as juntas médicas, né, muitos passam pelas juntas médicas, aquele corpo clínico médico que vai avaliar. No caso de nós, né, eu me incluo porque eu ainda sou agente de trânsito, por mais que esteja licenciada, cabe a nós, ali no momento da abordagem, atentar-se a essas observações dessa CNH, como a gente já se atenta muito ao óculos, né, então eu tenho lá o A ponto e vírgula na CNH, e eu vou olhar, ele está sem óculos, então cabe a nós analisar todas aquelas condições de restrição ali constantes na CNH, para dizer se ele está infringindo alguma daquelas restrições, mas ser autista, ser deficiente físico ou intelectual de qualquer maneira, não impede ser motorista, né? Cabe ao médico, não cabe a mim como fonoaudióloga daquela pessoa, não cabe a mim lá, se eu estivesse ainda na ativa do trânsito, dizer se ele está apto ou não. Ele vai passar por uma avaliação dessa condição, para que ele possa estar apto ou não. E o médico aprovou, ele foi aprovado no exame psicológico, o médico teórico e prático, não cabe a mim, agente de trânsito, dizer que ele não pode estar nas vias. Justamente, isso é equidade no atendimento, dar condições iguais a todos, para que o trânsito seja realmente para todos. Então, nós podemos ter aí o pedestre, o ciclista, o motorista, e temos o passageiro autista. Ô Kelly, a gente fala bastante do agente de trânsito, mas eu, como cidadão, todo cidadão, a gente pode se deparar com uma pessoa autista, muitas vezes precisando de ajuda. Às vezes ela está com dificuldade para movimentar um veículo, às vezes para atravessar uma rua, né? Como que eu poderia oferecer uma ajuda? Por exemplo, a gente tem a pessoa que tem deficiência visual, a gente tem uma forma de chegar e oferecer ajuda, né? Sim, de conduzir. Todos, então, e para o autista, como seria essa identificação e essa oferta de ajuda? É muito comum acontecer, às vezes a gente se deparar com mães, né, nas vias aí, nem vamos falar na nossa função de agente de trânsito, vamos falar como pessoas convivendo ali, né, nos locais, e a gente às vezes encontra muitas mães que às vezes por alguma questão estão ali passando pela uma crise, né, dessa criança. Então, às vezes a gente pode observar choro, hábitos de autoagressão, às vezes um adulto também. Então, assim, o que eu posso orientar? Primeiro, por exemplo, se é uma mãe com uma criança, perguntar, a senhora precisa de ajuda? Eu acho que a primeiro momento, às vezes essa mãe não quer, tá tudo bem para ela. Eu acho que a gente não pode ser invasivo, né, nem que seja para carregar a bolsa que ela carrega da criança. A senhora quer que eu ajude a senhora de alguma forma? Ela vai nos dizer o que ela precisa, porque às vezes ela está ali tão
envergonhada com aquela situação, porque, infelizmente, os olhares, principalmente de uma criança em crise, então, às vezes, ela está deitada no chão, chorando copiosamente, ela está se batendo, ela está até, às vezes, batendo na mãe, ou no cuidador, né, no pai, ou no cuidador dela. Então, assim, eu acho que o primeiro momento é oferecer ajuda, né, de forma respeitosa. A senhora precisa de ajuda? O senhor precisa de ajuda? Posso lhe ajudar de alguma forma? Eu acho que é o primeiro passo. Eles vão nos dizer se eles querem ajuda, e nem que seja para carregar uma bolsa para ele, ou não, está tudo bem, e é importante que a gente possa respeitar esse momento. No caso de uma pessoa, de uma criança autista, de um adulto autista, sempre tomar cuidado com o toque, como nós comentamos, muitos não gostam, mas ele pode permitir que você caminhe ao lado dele e ajude-o a atravessar uma avenida movimentada. Então, posso ajudar? O senhor precisa de ajuda? Eu quero atravessar. Como que o senhor quer que eu lhe ajude? Posso segurar a sua mão? O senhor quer segurar? Porque às vezes ele não quer que nós temos o contato físico a ele, mas ele pode ter o contato físico a nós. Então, o senhor quer segurar em mim? O senhor quer que eu vá ao seu lado? Para que ele possa manter-se tranquilo e seguro com a nossa ajuda, né? Da mesma forma para as crianças. Eu acho que ajudar a mãe no momento, né, de atravessar uma avenida, por exemplo, a senhora quer que eu o carregue? A senhora quer que eu carregue a sua bolsa? A senhora quer que eu posso pegar na sua mão? Posso pegar na mão dele? Porque eu tenho, por exemplo, pacientes que ele entra e sai da minha sala sem contato físico, né? Então, a gente precisa respeitar, ele não tolera, para ele é como se fosse uma dor física, uma invasão. Então, é importante sempre, assim, perguntar como que nós podemos ajudar. Eu acho que para todo deficiente, né, a melhor pessoa para nos dizer como ajudar é a própria pessoa. Então, assim, por exemplo, um deficiente visual, eles costumam nos dizer como que eles querem ser conduzidos, se nós vamos à frente ou ao lado. Normalmente é mais à frente, mas isso varia de cada um. Então, pergunte. Eu acho que isso cabe à condução de qualquer deficiente, independente se é autista ou não, independente se é adulto ou uma criança acompanhada de um responsável. Pergunte como posso ajudar. E eu acho que o que a gente pode mais fazer por essas pessoas, Torraca, é não olhar com dó. Por uma situação, por exemplo, onde eu tenho uma criança, ou mesmo um adolescente, um jovem, em momento de crise, eu acho que o olhar de pena e de dó é a maior agressão que essa família muitas vezes recebe. Então, nós temos isso, enfrentamos e lidamos com isso diariamente. Eu lido com isso muito no meu trabalho, mas a gente não deixa de ver isso em outros ambientes. Então, não ficar olhando, não ficar julgando, porque às vezes a gente acha erroneamente que é uma falta de educação, mas às vezes ali nós estamos vivenciando um momento de crise que essa criança não sabe como se acalmar. E às vezes, e muitos casos, a gente precisa deixar ela se acalmar sozinha. Não há nada que a mãe faça, não há nada que nós possamos oferecer de ajuda que possa acalmá-lo. Ele precisa se autorregular. Muitas vezes essas mães têm algumas estratégias, porque já vivenciam, já foram orientadas como fazer, mas às vezes não tem o que se fazer, tem que se esperar passar. Então, que a gente possa, quando possível, oferecer ajuda, e quando não for possível oferecer ajuda, que a gente não lance um olhar de dó e pena para aquela família. Que a gente possa ter um olhar empático, né? A empatia é o se colocar no lugar do outro, e possa, de alguma forma, trazer um amparo para aquela situação, independente de qual seja, independente de qual deficiência seja. Muito bem, Kelly, muito bem. A gente está falando sobre a abordagem, sobre o contato com autistas no trânsito. Então, a Kelly já explicou para a gente quais são os sinais, né? São os fatores que muitas vezes startam uma situação de crise, né? Que é muita luz, muito som, o contato, muita fala muitas vezes, né? Algumas dicas de como abordar, como chegar às pessoas, como oferecer ajuda. E aí, Kelly, eu volto para o trânsito, principalmente ao agente de trânsito, e também para as pessoas que transportam. Às vezes é um motorista de aplicativo, às vezes é um pai, um avô, que transporta uma criança ou um jovem autista, e que muitas vezes ela tem aquela resistência a sentar na cadeirinha, a usar o cinto de segurança. E aí, Kelly, como eu vou fazer para
primeiramente, acima de tudo, garantir a segurança daquele passageiro, daquela pessoa, né? E cumprir com a legislação. Então, Torraca, agora quem vai falar para você é a agente de trânsito. Com segurança, a gente não negocia. Não existe um diagnóstico que justifique nós não cuidarmos da segurança dos nossos entes. Ai, porque ele é autista. Ai, porque ele é isso. Ai, porque ele é aquilo. Ou porque ele tem uma hipersensibilidade. O que aconteceu ali? Agora vem a fonoaudióloga. Eles não foram habituados a usar cadeirinha, a usar cinto de segurança. Porque, assim como qualquer outra criança que tem dificuldade de sentar na cadeirinha ou de usar o cinto de segurança, a criança autista também tem. Assim como qualquer outra criança que ela aprende a colocar o cinto de segurança e a sentar na cadeirinha, a criança autista também aprende. Normalmente, o principal culpado, e eu uso esse termo mesmo, é a negligência familiar, a negligência do transportador. Porque se desde sempre essa criança lá do bebê conforto, com meses de vida, que saiu da maternidade, estivesse habituada a usar o bebê conforto, depois foi ali evoluindo para os equipamentos de retenção conforme a faixa etária, se ele sempre foi habituado, se ele sempre foi ensinado, se todo momento que ele for transportado, ele for conduzido daquela forma, ele não vai ter dificuldade, porque aquilo é do cotidiano dele. Nós temos crianças hoje que desde muito cedo são diagnosticadas com TEA, então desde muito cedo estão transportadas de uma terapia para outra, e normalmente esse transporte é feito de carro, principalmente em locais como Dourados, né, por exemplo, que é uma realidade, né, nossa, aqui próxima, que é uma cidade com um perímetro urbano grande, com um número legal de moradores, às vezes tem um deslocamento de uma ponta a outra, para sair de uma fono para ir para uma TO e vice-versa. Então, desde muito cedo, eles estão ali no trânsito, sendo transportados por essas famílias. Então, se desde sempre eles estivessem habituados a estar no equipamento de retenção correto, ele estaria habituado ao contato físico daquele cinto de segurança ao corpo, ele estaria habituado que ele precisa chegar e sentar na cadeirinha quando ele estiver no carro. Então, para os pais das nossas crianças autistas, eles são completamente aptos a ser conduzidos de forma segura. Eles aprendem a usar os equipamentos de retenção, o que as famílias podem buscar como auxílio. A terapeuta ocupacional, a terapeuta ABA, que trabalham muito dessa questão sensorial, de autorregulação e de comportamento, mas o principal papel é da família. Então, que o sentar no equipamento de retenção correto não seja uma punição. Vai sentar lá, porque se a polícia pegar, ela prende o papai ou a mamãe, que é muito usado para todas as crianças, Torraca. A gente não pode usar isso. A gente precisa educar toda criança, independente se ela tem ou não, a usar os equipamentos de retenção. Então, a gente tem as questões, por exemplo, né, dos transportes que eles são isentos de usar equipamento de retenção. Aí a gente tem uma justificativa porque eles são isentos, isso é legalmente amparado. Mesmo que eu, Kelly, ache que seria importante ter, porque é uma questão de segurança, a gente tem a lei que ampara, e como agente de trânsito, a gente consegue olhar de uma outra forma, até porque ele ali não está infringindo nada. Mas é diferente. Não existe justificativa. Não existe justificativa numa abordagem eu liberar um veículo que tem uma criança pequena entre os bancos da frente, só porque ele é autista. Não. Ou essa criança vai a pé, ou o veículo vai ser removido. Entende? Não sendo uma irregularidade, ele vai ter que ser penalizado pelo aquele comportamento errado. Então, não é que o agente de trânsito é ruim. Nós estamos cumprindo a lei, nós temos essa obrigação legal de cumprir a lei. E quem tem que estar preocupado com essa segurança, Torraca, não sou eu, terapeuta do filho dessa pessoa, não é você, como agente de trânsito, está ali na ativa durante uma operação, uma abordagem rotineira, é essa família. Porque quem é o bem mais precioso dessa família? Ele é um bem precioso para mim, porque ele é meu paciente, mas é mais precioso para quem? Para essa família. Então, a partir do momento que eu tenho uma família que é consciente disso e que trabalha com isso desde pequeno, independente do diagnóstico, eu não vou ter sofrimento disso com uma pessoa autista. Então, assim, com segurança, não se negocia. Não tem justificativa de diagnóstico. Muito bem, Kelly, muito bem. Estamos chegando aí ao final da nossa live. Passa rápida a hora.
Você que está nos assistindo, curta, comente, compartilha. Tem pergunta para mandar? Ficou com dúvida? Manda para a gente que a gente vai responder posteriormente também. Se a gente não responder aqui no ar, a gente responde depois. Tá? Então, Kelly, o autista é totalmente capaz de integrar o trânsito. Nós devemos enxergar essa pessoa, essa condição, né? E dar todas as condições. Isso é um dever do poder público, é um dever de cada cidadão, tá? Enxergar o outro, apoiar, ajudar, mas essa função, isso parte de dentro de casa também. Então, preparar desde criança, desde jovem, para utilizar as vias públicas de forma segura, de forma responsável, é uma função que acontece dentro de casa. E aí, a Kelly aí provou para a gente que é possível o autista andar com segurança, inclusive dirigir com segurança, com responsabilidade. Kelly, mais alguma consideração, mais algum assunto importante aí para a gente compor nossa conversa? Então, Torraca, eu acho que essa ideia que partiu de você em conversas, né, que a gente tem informalmente aí, por mais que eu não esteja nativa, a gente mantém um contato legal, eu acho que para os colegas que estão aí na ativa em outros estados, e mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, que não sejam aqui de Dourados, né, onde a gente participou daquele curso de atualização, verificar com as instituições, por mais que não seja exigido legalmente os nossos cursos de formação ou de atualização, conteúdos como esse, mas é importante, nós estamos com as pessoas autistas em todos os lugares, e no trânsito não é diferente. Nós temos, às vezes, muitos colegas autistas dentro das nossas corporações, então eu acho que a gente levar o conhecimento do que de como lidar, de como tratar essa pessoa, é extremamente importante. Eu acho que é uma ideia que você teve maravilhosamente bem, que precisa ser disseminada e levada para outros lugares, né? Hoje eu participei, a partir de um convite seu aqui, desse curso de formação que nós tivemos com a Polícia Militar, foi muito bacana, muito valioso, e eu fico à disposição, se outro colega quiser, a gente pode verificar essa questão também. É um prazer para mim conciliar aí essas duas questões, que é trânsito e a pessoa autista, a pessoa com deficiência, que é onde eu atuo hoje, porque nós, infelizmente, dentro das forças de segurança, nós não temos ainda esse olhar. Tem melhorado, tem mudado, principalmente por esse autista estar em todos os lugares, inclusive nessas corporações, um olhar mais inclusivo das instituições, uma disseminação maior das informações. Então, eu acho que cabe a esse olhar. É esse olhar da via, é esse olhar, né, nós como agentes, nós como cidadão de bem, nós como pais, nós como formadores de opinião, dependendo, né, daqueles colegas que aí têm os seus canais de comunicação, levar às pessoas, à população, esse conhecimento que a pessoa autista, ela não é incapaz. A pessoa com deficiência, ela não é incapaz. Ela tem algumas restrições, pode ser de mobilidade ou de interação num ambiente muito cheio de gente, mas ela é totalmente capaz. Ela vai precisar de algumas adaptações, mas isso todos nós precisamos em algum momento. E nós precisamos incluir essas pessoas em todos os lugares, para que elas não estejam aí simplesmente só sendo passageiros dos veículos, para que elas não fiquem restritas só aos ambientes domiciliares, que são os ambientes de segurança. Elas precisam estar aonde elas quiserem estar, né? E aonde essas famílias quiserem estar com seus filhos com qualquer tipo de deficiência, porque às vezes ele não vai ter um cognitivo para entender aquele ambiente, mas essa família merece estar em qualquer lugar. Ela não pode estar presa dentro de casa porque ela tem um filho autista, porque ela tem um filho deficiente físico. Então, cabe a nós, como pessoas, não só como agente de trânsito, enxergar essas pessoas e trazer cada dia mais essas pessoas a qualquer lugar que elas quiserem estar. Eu acho que esse é o principal. Muito bem, Kelly, muito bem, parabéns pelo seu trabalho, né? Então, obrigada. A gente conversou hoje com a Kelly Borges, fonoaudióloga, especialista no TEA, né? Faz o acompanhamento aí de crianças autistas, adultos também, e a gente trouxe essa conversa para a Rádio em Trânsito, assim como a gente já teve a ideia de levar para um curso de atualização para agentes de trânsito, esse tema, esse assunto de suma importância para todos. Isso é dar um atendimento humanizado, isso é incluir todas as pessoas no trânsito. Informação salva vidas, enxergar o outro salva vidas, né? Então, essa é a nossa missão e a gente vai salvar todas as vidas.
Essa é a nossa missão, nosso objetivo. Ô Kelly, em nome da Rádio em Trânsito, eu quero agradecer a sua participação conosco, sua disponibilidade, a todo o nosso público que acompanhou, que vai acompanhar, que vai compartilhar posteriormente também. Nossa gratidão pela sua disposição, pelo seu conhecimento, trazer essas informações para a gente. Mas aí eu quero te perguntar o seguinte: alguém lá do Rio Grande do Sul, lá do Amapá, do Pará, da Bahia, de Minas, de algum lugar do Brasil, se interessou. Quero saber mais. Como que eu vou procurar a Kelly? Talvez fazer um convite para uma viagem também, para uma apresentação, um trabalho, um treinamento, um curso, né? Quem sabe? Mas aí, eu quero encontrar a Kelly. Como que eu faço para falar com a Kelly Borges? Torraca, eu que agradeço o convite, fico à disposição, né, novamente de você, para outros temas, para o pessoal da Rádio em Trânsito, dos colegas agentes de trânsito que precisarem. Então, assim, podem fazer contato pelo meu Instagram, que é Fono Kelly Borges. Lá, normalmente a gente publica questões do trabalho diário, orientações, e eu fico à disposição. Eu acho que a gente disseminar informação de trânsito para qualquer pessoa em qualquer lugar é possível em qualquer momento. Então, assim, só me chamar lá no Instagram, a gente conversa, eu oriento, eu fico à disposição. Se quiserem entrar em contato com o Torraca também, ele passa o meu contato, fiquem à vontade. O prazer foi meu estar aqui com você, com o pessoal da Rádio em Trânsito. É muito bom falar novamente de trânsito e conseguir conciliar com a fonoaudiologia e levar inclusão, né? Levar conhecimento e inclusão para qualquer ambiente. É um prazer. Isso aí, foi mais um Agente de Trânsito em Ação. Hoje a gente teve um trabalho, uma conversa inclusiva sobre autistas com a Kelly Borges. E eu quero agradecer a todo o público que nos assistiu, aos nossos patrocinadores da Trânsito e Educação, a Rede Penat, Rádio em Trânsito, a primeira rádio web que informa, orienta e entrevista pessoas. Eu sou o Torraca e apresentei mais um Agente de Trânsito em Ação. Fico por aqui, mas sempre tem conteúdo na nossa Rádio em Trânsito. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigado, Kelly, e até a próxima.